Quem tem boca vai a Roma. Deus ajuda a quem cedo madruga. Água mole em pedra dura, tanto bate até que molha tudo, né? Você já disse isso, ouviu isso alguma vez na vida, não é verdade? Provérbio, ditado, aforismos, é disso que vamos falar neste filme. E não é cultura inútil não, nem perda de tempo. Ao contrário, você vai ganhar bastante, porque está aí uma coisa que o chat GPT não faz. O aforismo é velho como a terra, quer dizer, é velho como nós, desde que começamos a falar, e resiste ao tempo, porque cada um deles guarda uma grande dose de sabedoria, faz a gente refletir, e para muitos é até um guia, é também uma forma de se defender da ignorância. Você pode ter até algumas surpresinhas quando eu contar a história dos aforismos. Não sai daí, vá pegar água, pipoca, um lanche. Não se esqueça, aproveite esse momento, dê um like, aperte o botão do dedo para cima e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Manda a vinheta aí. Olá todo mundo, meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília e editor do canal Minha Bolha. Hoje nós vamos, de certa forma, filosofar juntos, pegando carona com filósofos e também com a sabedoria popular, o nosso imaginário, que produz pérolas quando se trata de refletir sobre a vida. São pérolas mesmo. Eu cresci no Nordeste, região rica em ditados populares, e eu ouvi a minha mãe dizer, por exemplo, que o risco que corre o pau, corre o machado. Você já ouviu isso? É quando se estava diante de uma situação assim. Se você vai vir para cima de mim, se você vai me atacar, pensa bem. O machado, mesmo afiado, pode se quebrar se bater numa lenha muito dura. E eu ouvia meu pai dizer também coisas assim, olha, a cobra vai fumar. Quando chegava uma situação, limite, uma situação que alguma coisa ia acontecer. De onde vem isso? Essa coisa de resumir, e resumir com tanta sabedoria um caso. É uma sentença, uma frase que diz tudo, que não precisa explicar. Intuitivamente, quem ouve sabe o seu significado. Vamos começar, por exemplo, por entender essa história da cobra que fuma. Até que o ditado não é tão antigo assim. Quando a Segunda Guerra Mundial, em 1938, estourou oficialmente, nem os Estados Unidos, nem o Brasil aderiram de imediato. A rigor, era uma guerra europeia, um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. Eu lembro de uma vez, e aqui é um parênteses, do escritor Ariano Suassuna contando o seguinte, que se falava tanto da guerra que um vaqueiro lá da fazenda chegou para o fazendeiro e perguntou, patrão, eu estou ouvindo falar dessa guerra, a Paraíba está metida nisso? Aí o patrão disse, não está. Ele fez, ainda bem, ou seja, ainda bem que a Paraíba não ia para a guerra. O Brasil não estava na guerra e, se quer saber, o Brasil naquela época, parte expressiva das nossas Forças Armadas e o próprio presidente Getúlio Vargas, na verdade, estavam mais para a Alemanha de Hitler, é verdade, mais para a Itália de Mussolini do que para a Inglaterra e a França. Mas não é disso que a gente vai falar agora, isso dá pano para muita manga. Aliás, olha eu aqui me valendo de outro ditado. Mas é o seguinte, por causa dessa posição do governo meio em cima do muro, é que se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas pressão daqui, pressão dali, não só os Estados Unidos entraram na guerra depois de Pearl Harbor, como também o Brasil, depois que alguns navios mercantes nossos foram, dizem, afundados pelos submarinos alemães aí na costa brasileira. É de perguntar que diabos os alemães estavam fazendo nas nossas praias. Mas, como eu disse, deixa isso para lá, dá muito pano para manga. O caso é que o Brasil foi para a guerra e aí a cobra fumou. O próprio governo adotou isso. Essa frase virou slogan da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, dos nossos pracinhas. Eu já ouvi também contar que dourar a pílula, aquela situação em que a gente precisa enfeitar uma história para convencer alguém, vem também do imaginário bem brasileiro. É da época em que se compravam comprimidos na farmácia por unidade. Você já viu isso? Pedia-se assim uma dúzia de comprimidos para dor de cabeça. Eu me lembro que era assim na minha cidade.
Na farmácia da minha cidade, por exemplo, quando eu era criança, o dono da farmácia embrulhava os comprimidos num papel. Quando o comprimido tinha gosto ruim, aquele comprimido intragável, aí ele embrulhava num papel dourado, bonito. É por isso que vem essa expressão, dourou a pílula, deu um gostinho diferente. Anônimas ou não, a gente continua a todo instante se lembrando dessas frases fantásticas, como essa, por exemplo, do jornalista Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, para quem não está bem por dentro da história brasileira, foi o homem mais poderoso no ramo da comunicação no Brasil até os anos de 1960. Ele foi dono de um império de quase 100 empresas, jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, e ele atacava muita gente, brigava com poderosos e também, diga-se a verdade, ele se promiscuía no poder. Para Assis Chateaubriand, o Brasil é uma taba. Quem grita mais alto é o chefe, uma taba indígena. Essa foi a comparação que ele fez. E ganancioso como era por poder e dinheiro, Chateaubriand sabia muito bem o que estava dizendo. A vida toda ele gritou para ser chefe nessa taba, até morrer em 1968. Um escritor ucraniano chamado Leonid Sukhorokov, famoso por criar frases muito bonitas, ele definiu muito bem o aforismo. Aliás, foi a melhor definição que eu encontrei. Para ele, o aforismo é um romance em uma linha. Faz sentido, resumiu bem. Como essa frase que é também da autoria dele. A vida não é motivo de riso, mas já imaginou ter que viver sem rir? Aforismo, adágio, provérbio, máxima, ditado, dá tudo no mesmo. No Brasil não se faz distinção de uma das formas mais clássicas de sabedoria que reúne experiência e uma boa dose de malícia, de ironia e de sátira. Isso talvez explique porque resiste ao tempo e até encontrou seu lugar em um mundo cada vez mais econômico de palavras. Muitos aforismos, a maioria mesmo, vieram com os portugueses. Eles se adaptaram e se aplicaram a situações bem peculiares aqui no Brasil. Quem diria que do adágio couro alheio correr grande, isso se dizia em português, o brasileiro trocou por outro mais direto. Pimenta nos olhos, dos olhos dos outros é refresco. Você já ouviu isso, né? Nosso maior folclorista, Luiz da Câmara Cascudo, dá uma relação de intelectuais que se dedicaram a estudar esses aforismos populares, procurando enxergar neles a alma brasileira, os complexos conceitos que, por meio de pequenas sentenças e frases, reúnem ao mesmo tempo literatura e filosofia. Afrânio Peixoto foi médico, professor, filólogo, estudou e reuniu vários adágios brasileiros em livro. Leonardo Mota, folclorista cearense, também dedicou parte de sua obra nessas pesquisas, sem contar com o potiguar Câmara Cascudo, que já foi nota de 50 mil cruzeiros. Lembra disso? Foi em 1991, pouco antes do Plano Real, que introduziu o real. Eles foram buscar pérolas como essa na boca do povo. Vamos lá. Raposa perde o pelo, mas não deixa de comer galinha. Filho de burro, um dia dá coice. Tempo é remédio. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Você sabe as consequências de suas escolhas. E também para corrigir alguns pecadilhos cometidos, não se sabe se de propósito ou se por causa de algum ruído de comunicação. Quando se diz, por exemplo, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, na sua origem a frase é outra. O certo é dizer, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. E essa outra, cor de burro quando foge, aquela cor indefinida, parda, está errado. O certo é dizer, corro de burro quando foge. E quem tem boca vai a Roma. Eu já disse isso 1000 vezes, mas está errado. O certo é, quem tem boca vai a Roma. Agora tem essa. Quem não tem cão caça com gato, certo?
pode até fazer sentido, mas está errado. O certo é dizer: quem não tem cão, caça como gato. Mas vamos sair dessa parte folclórica e entrar no aforismo filosófico. Se bem que eu acho que isso aí que a gente estava falando era filosofia também. Hipócrates, o famoso pai da medicina, viveu no período clássico da Grécia entre 460 e 370 anos antes de Cristo. Ele também tem a fama de ter elaborado o primeiro aforismo, que foi esse: a vida é curta, a arte é longa. Hipócrates viveu na época de ouro da Grécia, onde se questionava tudo. Mesmo hoje em dia, quase não há nada na filosofia que não carrega alguma herança dos gregos, que escape ao crivo daqueles filósofos geniais que já se foram há milênios. Quando os filósofos não tinham palavras para conceituar, definir coisas que parecem fugir da lógica, do senso comum, inventaram os aforismos, que em poucas palavras respondiam o que parecia irrespondível, mas de alguma forma fazendo a gente entender e até indo além. E foi assim na literatura sutra da Índia, nos versos de Pitágoras, no manual de Epicteto, um dos fundadores do estoicismo, cujos aforismos, diga-se de passagem, estão muito em moda hoje em dia e são usados na psicanálise. Epicteto era grego, foi vendido como escravo e viveu em Roma na época de Nero. Ele teve a perna quebrada por crueldade do secretário do imperador. Ele escreveu assim: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Os aforismos aparecem também nos hadiths, os ditos do profeta Maomé, e claro, na Bíblia, no livro do Eclesiastes. Essa parte da Bíblia, do Velho Testamento, segundo os estudiosos, foi escrita entre 450 e 180 anos antes de Cristo. É uma espécie de autobiografia de Kohelet, que seria o próprio rei Salomão, segundo a tradição, que se apresenta como um narrador ou pregador, que conclui que tudo nesta vida é vão, ou efêmero, é passageiro, não dura. Muito repetido, quase uma espécie de manual, é o Eclesiastes 3:1-8, que diz assim: preste atenção a cada sentença. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quem inicialmente teve o trabalho de reunir os aforismos e provérbios gregos e latinos foi o grande holandês Desidério Erasmus Rotterdamus, ou Erasmo de Roterdã, um dos pais do humanismo, lá pelo ano de 1500. O Brasil ainda estava sendo descoberto. O nome do livro que ele publicou se chamava Collectanea Adagiorum, com 800 verbetes. Depois ele publicou uma versão estendida com mais de 3.000 aforismos. Mas a cada ano a obra crescia, e em 1536, quando ele morreu, já eram mais de 4.000 verbetes. Vem desse tempo muitos adágios que se conhecem bem e nunca saíram de modas, como, por exemplo, o cego guiando o cego, lágrimas de crocodilo, Deus ajuda a quem se ajuda, a necessidade é a mãe da invenção, e Roma não foi construída, não foi feita em um dia. Hoje em dia, ninguém duvida da importância dos aforismos na história da filosofia. Em alguns casos, eles serviram para desafiar os cânones filosóficos, apresentando uma nova forma de pensar,
como, por exemplo, nas obras de Francis Bacon e Nietzsche. Alguns aforismos de Nietzsche são polêmicos, eles dividem opiniões. O certo é que, tomando cada um para reflexão, vale uma aula, uma lição de vida. O homem que imagina ser completamente bom é um idiota. Só quem constrói o futuro tem o direito de julgar o passado. Alegrando-se por nossa alegria, sofrendo por nosso sofrimento, assim se faz um amigo. O sucesso sempre foi um grande mentiroso. A melhor arma contra o inimigo é outro inimigo. A razão começa na cozinha. E os nossos poetas, os nossos pensadores aqui do Brasil, os nossos filósofos? Abre aspas, o aforismo constitui uma das maiores pretensões da inteligência, a de reger a vida. Fecha aspas. Quem escreveu isso foi Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu ainda, entre as diversas formas de mendicância, a mais humilhante é a do amor implorado. Eu poderia ficar horas aqui comentando frases de Drummond sobre vários temas da vida, amor, solidão. Se for para lembrar dos poetas brasileiros, mestres em frases de estilo, então eu preciso citar, claro, Manuel Bandeira, de Pernambuco para o mundo. Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Vivo nas estrelas porque é lá que brilha a minha alma. Eu me amo porque se eu não me amar, quem vai me amar? A existência é uma aventura de tal modo inconsequente. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Eu estou aqui de olho no tempo, é tanta gente para citar. Machado de Assis, Manuel de Barros, Mário Quintana, Cora Coralina. E como é que eu ia deixar de fora Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, que noves fora fazem um Fernando Pessoa, o português Fernando Pessoa. Com certeza você já ouviu, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. E termino aqui citando Guimarães Rosa. Não sei se agora falando pela boca de Riobaldo ou de Diadorim. Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa de existir para ver, né? Sabedoria destilada, que eu espero que você tenha provado e gostado. Lembrando sempre que em tempo de redes sociais, essa forma de expressão pode se constituir numa poderosa ferramenta, ajudando a romper a ignorância com inteligência, elegância e generosidade. O conhecimento precisa ser compartilhado, sempre lembrando que a sabedoria se aprende muitas vezes nos momentos de dor e vulnerabilidade. Agradeço de coração se você nos assistiu até aqui e, para finalizar, não tenho mais nada a dizer senão que é caminhando com os bons que serás um deles, como vovó já dizia. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.